Ninguém pode ver a minha face e viver. Foi isso que o próprio Deus disse em Êxodo 33, 20. Então, como Jacó lutou com Deus e teve o seu nome modificado para Israel, como pode acontecer isso? Então, a Bíblia não pode haver contradições, porque se é um livro feito através do Espírito de Deus, não pode haver contradições. E as contradições que existem neste livro, tão precioso e sagrado para os cristãos, e para mim também que sou cristão, o que está acontecendo aí, irmão Wagner? Então vamos para a leitura de Êxodo 33, 20. E disse assim: e disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo. Em contrapartida, vamos para outro versículo, que é Números do 12, do 6 ao 8. E disse assim: e disse: ouve agora a minha palavra. Vou voltar um pouquinho. Araão e a sua esposa estavam dentro da tenda, murmurando entre si. A sua esposa era Miriam, murmurando entre si por que Deus falava com Moisés face a face e não falava com Araão. Lembre-se que toda a profecia que era distribuída ao povo não saía da boca de Moisés, saía da boca de Araão, porque Moisés ele era pesado de fala e língua. Dá a entender que Moisés tinha problema na fala, ele não conseguia falar direito. Vou dar um exemplo, o texto não deixa muito claro. Ele poderia ser gago, poderia ter dificuldade para falar língua presa, né? Então, eu não sei direito o que Moisés tinha, mas Araão era o porta-voz de Moisés. E Araão era um homem muito bom, tanto que ele era o porta-voz de Moisés. E nesse íntimo de Araão, ele estava conversando com a sua esposa. Por que Deus só falava com Moisés e não falava com ele? E é este versículo que eu vou trazer à luz agora. Números 12, do 6 ao 8. E disse: ouve agora a minha palavra. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Em visão a ele me farei conhecer. E em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés. Então, Araão estava questionando com Miriam em relação Deus só falar com ele. Mas vimos no versículo anterior, em Êxodo, que Deus disse que ninguém veria a sua face e sobrevivesse, certo? Mas em contrapartida, em Números diz que Moisés viu Deus face a face. E aqui eu quero dizer que Moisés não viu Deus. Vamos ficar claro, Moisés não viu Deus. Deus, quando fala que Moisés viu Deus face a face, é que ele ouvia claramente a palavra de Deus, não era sonhos e não era visão, era igual vocês estão ouvindo a minha voz. Vamos dar um exemplo que essa tela agora ficou escura, certo? Vocês não estão me vendo, mas vocês estão ouvindo a minha voz claramente. Isso que quer dizer esse texto, que Moisés ouvia a minha voz sem enigmas, não era sonho e nem visões. Mas o texto também fala que ele me via face a face.
No caso, vamos entender que era sarça ardente. Deus se revelava a Moisés de várias formas, mas não fisicamente na sua estrutura original, porque ele já disse lá em Números não, em Êxodo, que ninguém jamais veria a sua face. Então, quando diz que Deus se mostrou face a face para Moisés, é que não foi enigma, foi diretamente. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com vocês hoje está em Gênesis 32, 24 ao 30, onde diz que Jacó lutou com o anjo. E aqui é uma passagem um pouquinho complicada. Vamos analisar. Deus disse que homem nenhum veria a sua face. Um homem justo igual Moisés, justo, ele disse que Moisés era justo, que Moisés entendia perfeitamente os planos de Deus, certo? E Deus se revelou a Moisés, mas não na sua estrutura original, sempre através de uma sarça. Então, como que Jacó lutou com Deus? Vamos ao texto. 32, 24. E diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. No texto, aqui já diz que Jacó ficou só, e lutou com ele até que a alva subiu. Entendemos que a alva subiu é o amanhecer. Então, Jacó lutou com ele até que amanheceu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na sua juntura da coxa e deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse: deixa-me ir. Aqui entende que ou poderia ser um anjo ou poderia ser Deus, que disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, então já amanheceu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. Então Jacó não ia deixar aquele ser celestial partir dali sem que antes o abençoasse. 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? Jacó perguntou: qual é o seu nome? Não, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele falou: Jacó. Então, se fosse um ser celestial, saberia que o nome era Jacó. Mas aqui nós podemos entender que ele estava se referindo à humildade de Jacó. Você quem é? Né? Já ouvimos várias vezes isso em uma discussão, quando as pessoas falam: com quem você pensa que está falando? Pode ser nessa intenção. Ele perguntou: você quem é? Ele disse humildemente: eu sou Jacó. Então, aquele ser disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dai-me, peço que me fale qual é o seu nome. E ele disse assim: o que te interessa saber o meu nome? Para que você quer saber o meu nome? Isso tudo está escrito aqui. Então, queridos irmãos, primeiro, ele não falou que era Deus em nenhum momento, mas deixa entender que as pessoas, quando falam que Jacó lutou com Deus, é porque ele disse: como príncipe lutaste com Deus e prevaleceu. Então, como príncipe, ele prevaleceu e lutou com Deus. Caros seguidores desse canal, ou você visitante pela primeira vez, eu luto com Deus todos os dias, e eu creio que um cristão de verdade luta com Deus todos os dias. O que seria lutar com Deus todos os dias? Sabemos que a nossa carne, ela é traiçoeira, tanto que Jesus disse que para entrar no reino dos céus precisaríamos nascer de novo, nascer do Espírito.
E o que é nascer do Espírito? Abandonar todos os desejos da carne, todos os desejos. E você aí, na sua casa ou no seu celular, você sabe aquilo que te aflige, aquilo que não te permite falar com Deus, que são os seus pecados, os mais íntimos que você sabe, ou aquilo que você sabe que de fato não deixará você entrar no reino dos céus. Como príncipe lutaste com Deus. Então o que seria esta luta com Deus? É a sua luta diária, a sua luta do seu espírito com a sua carne. E Jacó, naquela noite, e é aqui que é diferente o que eu digo, sempre eu falo coisas que não é que vai contra o que as pessoas falam, é que na realidade eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Jacó ficou só e lutou com Deus. Ele estava dormindo. Por isso que o anjo disse: a alva já amanheceu, já subiu, já amanheceu, eis que eu preciso ir embora. Porque Jacó já ia acordar. Então, se você perceber que lá em Moisés, ele disse que se existia um profeta. O que é um profeta? É um homem que fala com Deus. Profeta não é um homem que você fala com Deus, é Deus que fala com você. Profeta não é aquele que está fazendo uma oração ou ele está fazendo um discurso aqui e ele acha que Deus falou com ele. O Espírito Santo fala através de mim e começa a falar em línguas. Posso falar sobre falar em línguas outra vez, não quero me aprofundar, mas isso é sufismo. Achar que Deus está falando com você aí são sentimentos do seu coração, não tem nada a ver com Deus. Por isso que Deus disse: eu falarei com ele em sonho ou em visões, mas com Moisés eu falo face a face, como eu já expliquei. Então, Jacó estava dormindo e naquele sonho um anjo pode ter aparecido para ele, mas jamais ele lutaria com um anjo ou lutaria com Deus. Tenta imaginar você. Imagina que um homem carnal lutaria com Deus. Só a presença de um ser celestial já seria o suficiente para destruir Jacó. Ainda mais lutar com ele a noite toda não faz o menor sentido. Então, o que seria esta luta? Um confronto entre os pecados de Jacó e o Espírito tanto de Deus, revelado ou pelo anjo, ou pelo aquele ser que estava ali, confrontando ele sobre os pecados dele e como ele faria para se libertar desses seus pecados. Por muitas vezes pecamos e logo em seguida arrependemos dos nossos pecados. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, que isso é íntimo seu, que você peca, logo em seguida você é tomado de uma tristeza profunda e você disse: meu Pai, como eu sou falho, não quero pecar mais, não vou fazer isto. E outra vez você comete o mesmo pecado. Então é essa luta que você está tendo, luta com Deus, porque Deus nesse caso é o Espírito que habita em você. E você, dito, é a sua carne. Então você está lutando com Deus. O seu espírito está travando uma batalha espiritual. Para aqueles que são fervorosos, ou para aqueles que têm um chamado espiritual muito forte, deixa escrito aqui se o que eu estou falando já aconteceu com você. Você, em sonhos, você expulsar demônio, em sonhos você fazer oração fervorosa. Essa é uma luta espiritual, essa é uma luta com Deus. Não que você está lutando de fato com Deus, você está lutando contra as forças do mal. Mas lembre-se, quem é o mal aqui? Não me interprete mal, quem é o mal? São os seus próprios desejos. Então
Você está lutando com Deus. Você, homem carnal, e o seu espírito que sabe qual é a verdade, está lutando. E Jacó lutou com Deus a noite toda, em sonho. E quando amanheceu, o anjo precisava ir embora, porque já estava na alva. Tem até a música. Já precisava ir embora. Já estava amanhecendo. E Jacó ficava discutindo, questionando, perguntando, tanto que perguntou qual era o nome dele, e ele não falou, fique claro que ele não falou, mas tocou em sua coxa e deslocou. E aqui podemos entender o seguinte, que mesmo em sonho, o anjo deixou uma marca em Jacó, que quando ele acordasse, ele jamais ia esquecer que aquilo não foi um sonho. De novo, vamos devagar. Foi um sonho, mas foi real. Porque um ser celestial não poderia se apresentar para ele face a face, igual se apresentou para Moisés. Porque foi dito no texto que se existir um profeta é aquele que Deus fala com ele, falarei com ele com sonhos ou em visões. Na carta de Paulo, dá para entender várias vezes, não só Paulo, mas como João, o amado, na ilha de Patmos, dá para entender quando eu leio que eles estavam assim, de repente eles ficavam parados, catatônicos, e o espírito deles era elevado para um outro nível, tanto que ele disse em uma das passagens de Apocalipse, eu não sei se era em visão, se eu estava lá ou não estava lá, Deus assim o sabe, porque ele, olha, até me arrepia, ele foi transformado, não foi real, mas em um outro tipo de realidade, um outro tipo de dimensão, ele foi transportado para uma outra dimensão, porque se esse ser celestial habitasse no mesmo espaço que ele estava ali, ele não suportaria a presença desse ser. Então, este corpo não suporta, mas o meu espírito for elevado diante de Deus, aí já é outra coisa. Então, vamos devagarzinho. Deus não pode aparecer para mim porque essa carne não suporta, mas se o meu espírito, entre aspas, for retirado do meu corpo, ou em visão, ou em sonhos, se apresentar diante de Deus, ou diante de um anjo, aí ele não é consumido, né? A minha carne não pode ver, mas o meu espírito sim. Mas voltando então para entender, então quando diz que o anjo tocou na junta de Jacó, de fato ele tocou e deslocou, porque quando ele despertasse, porque já estaria na hora de despertar, ele jamais esqueceria daquela cena fatídica que mudou a história da vida dele. E ele finaliza assim: o seu nome será Israel, porque lutaste com Deus. E eu luto com Deus, eu luto ao lado de Deus. E é profundo isso, porque como eu luto ao lado de Deus? Quando eu sigo os mandamentos, exemplo, orar pelos meus inimigos, quer dizer, não que ele é meu inimigo, para ele eu sou inimigo dele, porque eu não tenho inimizade com ninguém, mas tem várias pessoas que não gostam de mim. É orar pelas pessoas que não gostam de mim, é eu ajudar as pessoas que fazem mal para mim, mesmo que essa minha carne não quer ajudar aquela pessoa, mas o meu espírito ele é compelido a ajudar, porque eu sou uma nova criatura, nascido em Jesus Cristo. Eu tenho essa marca tão enraizada como a coxa de Jacó. E um dia eu posso falar sobre isso. Então, Jacó viu Deus, o anjo, se é anjo, não falou o seu nome, não falou quem ele era, mas tocou na sua coxa e deslocou para que ele soubesse. E
É isso, meus queridos irmãos. Homem nenhum pode ver Deus e sobreviver. Sou eu que estou falando? De novo, não sou eu. É a própria Escritura que diz isso. E Moisés, o homem mais fiel que viu Deus face a face. Viu Deus face a face? Só para finalizar, viu, mas ele não viu o rosto de Deus. Certo? Porque as escrituras não é contraditória. Uma passagem fala uma e outra passagem fala outra. Mas o que vemos muito nas escrituras são interpretações que foram, de certa forma, distorcidas ao passar do tempo. Entendemos que algumas coisas estão escritas no grego, a outra em hebraico, e depois foi traduzida para o alemão, depois para o inglês, português, depois teve aquele reboliço quando foi juntar os pergaminhos para se transformar em Bíblia. E tem uma outra coisa, muitas palavras do hebraico e da língua falada na época, traduzido para os outros idiomas, o significado não existia. Eu já falei isso, eu vou repetir de novo. Um exemplo que temos hoje no dia a dia, me corrija se eu estiver errado, deixa aqui, que em inglês não existe a palavra saudade, em português existe, e tentamos explicar isso. E às vezes, quando usamos palavras semelhantes, similares, não transmite a magnitude daquilo que queremos dizer. É isso, né? Então, Jacó, ele viu um anjo? Com certeza. Lutou? Não lutou. Não cabe isso na minha mente. Um toque de um anjo já seria o suficiente para te destruir. Então, ele não lutou. Ele lutou contra ele mesmo, contra os seus pecados, contra as suas lembranças, os seus demônios. Quais são os demônios? O desejo de pecar, o desejo de fazer coisas erradas. E foi isso. E quando ele despertou, agora ele já não era mais Jacó. Ele entendeu de fato quais eram os desígnios de Deus para a vida dele. E ele prevaleceu. Irmãos, o vídeo já chegou no final. Gostou? Se inscreve no canal e diga se você luta com Deus também. Das duas formas. Deixa aqui no comentário. Você luta com Deus e você luta também ao lado de Deus? E como eu disse, deixa aqui no comentário. Se inscreve no canal, é muito importante. E manda esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir sobre Deus e entender de fato o que a Bíblia está dizendo, sem enganação, sem filtro, sem manipulação. Eu procuro trazer aqui a verdade, aquilo que as pessoas, os líderes religiosos, não querem tocar no assunto, tanto que esta passagem de Jacó não é discutida, porque eles não compreendem que, como em uma passagem bíblica diz que homem nenhum verá Deus, e na outra diz que lutou com Deus, fica de difícil compreensão. Mas temos que entender que tem muitas igrejas e muitos pastores que falam aquilo que vem do seu próprio coração e não vem do Espírito de Deus. E para finalizar e fechar com chave de ouro o que eu estou falando, lembre-se que o falso profeta e o joio são os líderes das igrejas, porque o falso profeta, ele faz prodígios, ele cura, ele faz milagres, ele fala em nome de Jesus Cristo, ele é um conhecedor, mas no último dia Jesus Cristo vai vomitar ele, porque ele vai dizer: eu não te conheço, porque as suas palavras eram bonitas, gentias, as suas palavras eram eloquentes, convencia, mas não vinha do coração. E é isso. Falar bem não quer dizer que você está lutando ao lado de Deus. Falar bem quer dizer que você não está lutando contra os seus desejos carnais.
Às vezes você está lutando ao lado do dinheiro, porque aí vimos que tem carros milionários, casas milionárias, mas vamos parar por aqui. Se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tem vários vídeos aqui, assiste os outros vídeos, eu acho que você vai gostar. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.